E a gente começa o nosso programa de hoje falando sobre a doença de Parkinson, uma doença crônica, progressiva e degenerativa do sistema nervoso central. Um dos principais sintomas são tremores nas mãos. Hoje o Vida Saudável convidou o neurologista Kelson James para nos explicar melhor sobre o mal de Parkinson. Você pode participar da nossa conversa enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que eu vou repetir novamente o número, é o 869-9927-0783. Boa tarde, doutor Kelson. Seja muito bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Neyara. Boa tarde a todos. Olha, a gente vai falar um pouco sobre essa doença e eu queria que o senhor explicasse como que surge a doença de Parkinson, o que caracteriza essa doença, por que ela aparece em algumas pessoas? É uma doença da idade, né? A gente vai ficando mais velho, a população geriátrica no Brasil aumenta e vão aparecendo novas doenças, inclusive as doenças neurológicas. Usualmente, as pessoas olham para a doença de Parkinson, a gente até estava conversando que não é legal falar mal de Parkinson. Ele foi me corrigir aqui, mas é o que é mais comum, né, doutor? As pessoas conhecem mais por mal de Parkinson. Eu queria que o senhor explicasse por que não é legal falar de mal de Parkinson. É que não é uma doença do mal, é uma doença boa, que tem tratamento, a gente consegue melhorar bastante, a gente consegue dar uma boa qualidade de vida para os pacientes. E por que as pessoas... por que essa doença acontece no nosso organismo? Em que parte do nosso cérebro isso acontece e por quê? Existe um mecanismo de neurodegeneração na substância negra, numa região que produz uma substância chamada dopamina. A gente já falou dessa substância. O que causa? A dopamina é a substância, ela é um neurotransmissor, é isso? Ela é um neurotransmissor que regula os movimentos, que corrige esses movimentos e que ajuda a manter a postura, a manter o equilíbrio. E ela regula, de fato, a forma que a gente se movimenta. E aí, por que a pessoa fica com esses tremores? O que acontece no organismo? Então, existe uma degeneração dessa área, e aí é como se algumas áreas fossem liberadas e começassem a funcionar mais, gerando o tremor. Mas o tremor não é a principal coisa da doença. O tremor não é o que mais maltrata. Às vezes, a rigidez, ficar duro, ficar lento, maltrata mais, e os sintomas não motores também. O que são os sintomas não motores? Tristeza, depressão, intestino preso, ver coisas. Então, é um amplo ver espectro. Coisas como assim? Por exemplo, alucinações. Pode começar vendo coisas. Não é comum acontecer isso, mas esses sintomas não motores, sintomas urinários, disfunção erétil. Então, são várias as coisas que podem... Problemas urinários seria incontinência urinária? Na maioria das vezes, correr para ir ao banheiro, ter urgência miccional, urinar várias vezes durante a noite, que chama noctúria. Então, são vários sintomas não motores que, às vezes, ele acontece até antes do tremor, da rigidez, da lentidão. E quais são os mais comuns, doutor Kelson? Na fase inicial da doença, tem aqueles sonhos agitados, que a pessoa grita durante a noite, perde o cheiro, o intestino fica preso, e aí depois vão se desenvolvendo alguns sintomas. A letra vai ficando curta, pode evoluir com quedas, e aí vai aparecendo lentidão. Vamos lá, a letra vai ficando curta. Na hora que você vai escrever uma palavra, você encurta a palavra, é isso? A letrinha fica pequena, né, Neyara? A letrinha pequena. E aí a pessoa vai ficando rígida, caminhando mais lento, até que esses sintomas motores sobressaltam aos olhos, e aí é procurado um médico. Tá, mas eu ainda não entendi. Onde é que entra a dopamina aí, essa substância? Ela é produzida em menor quantidade? Me explique melhor isso, doutor Exatamente. Kelson. A dopamina, ela deixa de ser produzida, nessa região é produzida em menor quantidade, e os receptores ficam disfuncionais, não funcionam bem. O receptor é o que capta o neurotransmissor. E aí, então, aquele sistema todo, ele funciona mal. Imagina só uma linha de transmissão, por exemplo, de eletricidade. É como se a dopamina fosse o gerador. E os fios fossem a transmissão do sistema nervoso. Os fios é como se eles ficam soltinhos aqui. É isso, doutor? Vamos fazer isso aqui. Aí a dopamina, ela ajuda eles a se conectarem. A dopamina é a energia que passa pelos fios. Como não tem energia no gerador, então a energia não passa pelos fios. Então o sistema nervoso fica um pouco disfuncional. A energia não chega até a sua casa. Olha, doutor Kelson, a gente já tem pergunta aqui dos nossos telespectadores, porque é sempre assim, no Diga Doutor, eles perguntam daqui e eu pergunto para o senhor... Está aqui no estúdio, a gente diga, doutor, responda para a gente. Então, vamos lá, pergunta de quem? Olha, da Judite, do bairro Torquato Neto. Muito obrigada, viu, Judite, pela sua participação. E ela diz o seguinte, meu pai tem 92 anos, né, e tem esse tremor nas mãos. Às vezes tem dificuldade de segurar os objetos. Pode ser mal de Parkinson? Ou a doença de Parkinson? Pode ser doença de Parkinson, a depender das características do tremor. Na doença de Parkinson, o tremor é um tremor de repouso. Você está paradinho, o tremor acontece. Aquele tremor que quando você põe a mão numa posição ou está realizando um movimento, não costuma ser o tremor da doença de Parkinson. Então, faz o teste então aí, né, Judite?
olha, observa as mãos do teu pai, se estiver aqui no colo, por exemplo, e ficar tremendo, é um sinal. Exatamente, é um bom sinal. Associado a esses pesadelos, a deixar de sentir o cheiro, ao intestino preso, esse conjunto de coisas favorece esse diagnóstico. Tá, e como que a pessoa pode evitar essa doença, doutor Kelson? Porque, assim, ninguém quer ter uma doença como essa, né? Eu acho que a atividade física é super importante. Existem alguns fatores de risco, como tomar água de poço, contato com agrotóxicos, que tem que ser evitados, né? E procurar mais precocemente, mais cedo, esse médico para fazer esse diagnóstico, sabe, Nayara? Quando o diagnóstico é feito precocemente, o paciente tem chance de viver muito tempo bem. Tem medicação? Ele pode parar esse tremor, parar essa questão dos problemas urinários, todos esses sintomas que o senhor falou? Hoje eu tenho mais de 600 pacientes em Teresina aqui com doença de Parkinson. Eu não lembro de um que esteja assim muito mal, sabe? Então a gente controla direitinho, o paciente consegue ter uma boa qualidade de vida, ele consegue viver bem, ele consegue ficar menos rígido e exercer suas atividades. Uma coisa que é super importante, a atividade física é a melhor estratégia para controlar a doença. Gente, vocês já viram que tudo que a gente traz aqui de doença, em relação à doença, todos os médicos, eles são unânimes em dizer como que você vai prevenir esse tipo de doença? É atividade física e alimentação. É incrível, doutor Kelson, todos os especialistas que a gente pede para sentar aqui, de todas as áreas, e aí quando eu pergunto o que a pessoa deve fazer, aí o médico geralmente diz, olha, atividade física e alimentação. Com a doença de Parkinson também não é diferente, né, doutor Kelson? Exatamente. O que a gente quer passar é a confiança. Um tratamento precoce, um tratamento rápido, um diagnóstico precoce, mais cedo, ele favorece um bom tratamento e favorece viver com qualidade de vida, sabe, Nayara? Às vezes os pacientes são diagnosticados, eles perdem um pouco a noção, a razão, ficam tristes. Eu disse, calma, calma. Vamos tratar e você vai viver bem. Você vai não tem cura, né, mas tem tratamento. Exatamente. Não tem um tratamento curativo para reverter totalmente. Ainda não. Mas a gente consegue que o paciente viva normalmente. Muitas pessoas nem percebem que você tem essa doença. Acho importante dizer, olha, eu tenho doença de Parkinson, isso não me traz grandes problemas, eu sou bem tratado e eu consigo viver bem com essa doença. E em relação, é uma doença hereditária? Por exemplo, a Judite está vendo o pai, né, com esse sintoma. Se o pai dela for diagnosticado que ele tem a doença de Parkinson, os filhos, eles têm uma tendência maior a ter o mesmo problema ou não? No caso da Judite, a idade era acima de 45 anos. Quando a doença começa antes dos 45 anos, pode ter sim um fator genético. Ah, tem pessoas que detectam antes dos 45 anos. A gente chama isso de Parkinson precoce. Quando acontece antes dos 45 anos, então uma hipótese genética está fortemente associada. As pessoas todas, por exemplo, as pessoas que... qual é a idade assim, onde essa doença aparece mais, que não é no caso... um caso precoce. Quando seria isso? Acima dos 55 anos, a prevalência começa a aumentar. É a segunda doença mais frequente nos ambulatórios de neurogeriatria, depois da doença de Alzheimer. E qual é o principal sintoma, então, que a pessoa deve ser aquele sintoma de alerta, doutor, para poder a pessoa diagnosticar mais precocemente essa doença? Eu acho que se começar com aqueles sonhos agitados, aquele que grita durante a noite e vai percebendo que está ficando lento, parado, deprimido, triste, com o intestino preso, eu acho que deve procurar um médico. Não esperar para procurar quando treme, sabe? É muito comum os pacientes procurarem quando aparece um tremor. Quando aparece o tremor já está mais avançada a doença. A gente consegue perceber bem antes, diagnosticar bem antes e começar a tratar mais antes também. Mas, doutor, o senhor está falando sempre assim, aquela depressão. Hoje muitas pessoas estão com esse problema, né? Por conta da própria situação, a situação econômica do país difícil, uma pandemia aí no nosso dia a dia. Como que a gente pode diferenciar essa depressão aí da doença de Parkinson para aquela depressão, uma questão mais psicológica mesmo? Embora todas as duas são psicológicas, mas deu para entender a pergunta, claro, doutor? Claramente. Eu sempre converso com os colegas psiquiatras, né? O quadro psiquiátrico em si, eles conseguem tratar, mesmo nos casos mais difíceis, eles não são um caso refratário. Os psiquiatras, eles conseguem manejar a depressão. Quando se percebe que ela está ficando difícil de manejar ou é associada com outros sintomas, como eu coloquei aqui, então pode procurar que deve ter alguma coisa neurológica associada. É uma dica. Ok, então geralmente vem associado com outros sintomas. É uma dica. Já tem outra pergunta. Vamos lá? Pode soltar a pergunta. Olha, a Albertina do bairro Morada do Sol, na zona leste aqui de Teresina. Boa tarde, Albertina. Minha irmã começou o Parkinson aos 52 anos. Ela está muito lenta, já faz tratamento, mas cada dia está mais lenta. Será que ela vai para a cadeira de rodas?
Esse é o medo comum das pessoas, sabe, Neyara? A pessoa chega a ficar em cadeira de rodas? Quem é maltratado, sim. Se você não faz atividade física, não toma os remédios corretamente, demora muito para começar o tratamento, não faz fisioterapia. Quando esse atendimento não acontece precocemente, não é isso? Exatamente. A gente percebe isso claramente. Os pacientes têm muito medo disso, mas o que eu quero é tranquilizar vocês. Hoje a gente já tem serviços que atendem pelo SUS. A própria Universidade Federal, onde eu sou professor, tem um serviço pelo SUS, né, no HU, que a gente então atende. É bom saber essa prestação de serviço, é isso que a gente quer. Então, a pessoa que precisa diagnosticar essa doença, ela deve ir para o postinho, do postinho do bairro é encaminhada ao HU ou ela já pode se direcionar ao hospital universitário? Do postinho, pedir encaminhamento para o ambulatório de distúrbios do movimento do HU. SUS, a gente consegue então ajudar, né? E claro, se você tiver um neurologista de sua confiança também, você pode seguir o tratamento. Então, assim, no caso dela, é bom que ela procure o médico, né, para que o médico consiga retardar essa questão da lentidão, para que ela não chegue até a ficar de cadeira de rodas, né? Exatamente. Existem várias opções terapêuticas. Tá, a gente tem mais perguntas, doutor Kelson. Pode soltar. Alexandra. Meu tio tem 72 anos e apresenta alguns dos sintomas relatados. Devo procurar que médico para ter um diagnóstico preciso? O médico é o neurologista clínico. A gente tem alguns médicos em Teresina que são especialistas em doença de Parkinson, mas um bom neurologista clínico vai conseguir te direcionar bem para um tratamento correto. Agora, doutor, quem depende do serviço público? Isso eu sempre trago aqui essa informação, porque a gente sabe que quando você vai no postinho, é o clínico geral, né? É o médico ali que vai atender. E você é encaminhado, então, para um especialista. Muitas vezes, esse encaminhamento, às vezes, demora. No caso de neurologistas, é uma demora também muito grande para quem precisa do SUS? Existe uma demora. A gente está tentando trabalhar isso. No HU hoje, por exemplo, é um centro de excelência aqui em Teresina, né? Então, por exemplo, existe a iniciativa da disciplina de neurologia da UFP de melhorar esse acesso gratuito à população. E a gente faz um trabalho também com as pessoas que estão se formando, esclarecendo eles para que eles, como médico generalista, possam, então, direcionar melhor esses pacientes. E a gente já percebe essa mudança. E lá na ponta, os médicos que atendem pela primeira vez, eles estão preparados para diagnosticar esse problema? Eu já sou professor há 8 anos em Teresina. Então a gente percebe já que os meninos já estão bem adaptados, já têm mais acesso à neurologia e eles conseguem de fato ajudar o seu médico do posto, quando ele é bem informado, certamente ele vai te trazer boas informações. Ok, então, doutor Kelson, o senhor gostaria de finalizar a nossa entrevista com mais alguma informação que eu deixei de perguntar e que é importante para o nosso público? Eu acho que trazer esperança para vocês. Se você está com medo de ter a doença, procura tratamento. Já teve o diagnóstico, um tratamento correto, vai te trazer a qualidade de vida e você vai viver bem por muito tempo com vida saudável. É isso aí. Olha só, outra dica aqui, que eu não sou especialista, mas vou dizer, faz atividade física, né? Porque eu já aprendi com os especialistas, não é isso, doutor? Exatamente. Atividade de correr, de malhar, de levantar peso, de nadar, dançar, andar de bicicleta, tudo isso pode ajudar muito. Doutor, fazer palavra cruzada, ó, já vou mudar aqui. Fazer palavra cruzada ajuda assim, nessa atividade mental da nossa cabeça? É um bom exercício? Sim, é um bom exercício para a cognição, né? Para o pensamento, previne doença de Alzheimer e previne demência associada à doença de Parkinson, pode te dar uma vida também com mais qualidade. Então, eu gostaria que o senhor finalizasse, então, dando dicas de exercícios mentais para as pessoas. Por exemplo, aquele cubo mágico. Eu não consigo fazer aquele, gente. Você sabe qual é o cubo que eu estou falando? Aquele que fica vermelho, verde, amarelo, que você tem que ficar... eu nunca consegui fazer aquilo ali. O que as pessoas podem fazer em casa para exercitar a mente, para que a gente envelheça, né, com uma mente saudável também? Existe comprovação científica que aprender um novo idioma é muito bom, mais do que... Já mais velho pode aprender? Com certeza, né? Aprender a usar jogos de aprendizado, esse jogo do cubo que vê a função visoespacial. Então, são várias estratégias. Interpretar artes é muito bom também, tocar um novo instrumento. Então, são várias estratégias que podem ser utilizadas para deixar a sua cognição boa e a cabeça boa por muito tempo. Sabe que hoje tem até o conceito de super ages, né? As pessoas que têm mais de 80 anos e pensam como pessoas de 60, 50 anos de idade. Isso é mais frequente a cada dia. As pessoas podem passar dos 60 e pensar com cabecinha de 30, não pode não, doutor? Acho que pode passar do 80 pensando com cabecinha de 60, certamente. Olha, tem dia que eu estou pensando com cabeça de 13 anos. Tem dia que eu estou com de 30. Assim, e assim eu sou feliz. O importante é isso, o importante é ser feliz, né? Tá, joia, então. Obrigada, doutor Kelson. Desculpe a brincadeira aqui, viu, gente? Mas é isso, a gente está aqui na nossa salinha do Vida Saudável, viu? Obrigada e até a próxima. Uma boa tarde a todos.